Bom dia! A quarentena positiva está de volta. Hoje é segunda-feira. Precisei dar uma parada nesse momento para dar uma refletida, dar uma sossegada. Precisei pensar um pouco em mim e por isso estive ausente. E aí algumas ideias vieram e uma das ideias foi que os meus alunos sempre pedem para se aprofundarem, né? Onde é que tem material para se aprofundar nas forças de caráter da psicologia positiva? E eu sempre falo que as forças de caráter, se você não conhecer a fundo como que elas são e como que elas funcionam, não tem como você se aprofundar. Então você precisa entender elas na prática, né? E aí eu trouxe para vocês aqui em formato de lives, diariamente a gente vai falar sobre as forças de caráter, sobre como que elas funcionam, sobre quando elas são patológicas e como que elas podem ajudar vocês. Então, para quem não conhece as forças de caráter, elas são a espinha dorsal da psicologia positiva. Elas representam as nossas qualidades humanas positivas, as virtudes humanas, a forma como a gente pensa e atua no mundo, e elas nos ajudam muito na nossa capacidade de ser feliz. Então, basicamente é assim: pare de prestar atenção no que não tá legal, no que não tá bom, e coloca esse foco no que já tem de bom em você e vamos aprender como colocar essa engrenagem para funcionar. A gente perde muito tempo tentando ser melhor, tentando consertar, sendo que a gente já tem dentro de nós muitas forças. E a gente pode tanto usar as que a gente já tem, que daí você nesses vídeos vai acabar se identificando, quanto a gente pode, bom dia Vanessa, quanto a gente pode também desenvolver as forças de caráter. Então hoje eu vou começar falando sobre uma força que assim para mim é super importante, que é a minha força top one, que é a criatividade. E aí a minha ideia é trazer para vocês como que ela funciona na prática para mim, como que você pode ter um olhar diferente caso você não considere criativo, como que você pode desenvolver essa força, quando ela é patológica e como que ela pode te ajudar nesse momento de crise. Então hoje, e eu vou procurar trazer alguns convidados para falar sobre cada um sobre as suas forças, que nada melhor do que alguém que tenha essa força bem atuante para falar sobre ela, tá? Essa live vai ficar gravada. Eu parei uma semana, então o pessoal nem sabe o que eu tô fazendo, eu vim aqui de surpresa. Eu até vou convidar algumas pessoas, Vanessa, que você tá aí, se interessar pelo assunto e achar que tem algumas pessoas que se interessam, você pode convidar também através desse aviãozinho que tem aqui embaixo, tá? Não vai dar pra convidar todo mundo, porque agora eu já comecei, mas vamos lá. Eu já mandei uma que não tinha dado certo, as pessoas vão me matar aqui. Tá, pronto. Vamos lá. Então a criatividade, como é que ela funciona? O que é? Né? A criatividade dentro da psicologia positiva, ela é nada mais é do que você fazer as coisas. Nossa, agora que eu vi que não coloquei brinco, deixa eu colocar o cabelo para esconder. Você pensar em soluções diferentes para os mesmos problemas ou para problemas diferentes. Mas a criatividade, ela não é simplesmente, por exemplo, eu vou escrever um texto nada a ver, um texto sem sentido algum, e aquilo não é criatividade, aquilo é você colocar a tua imaginação ali, uma loucura, né? Ela não se junta com nada, ela não faz sentido, então precisa fazer sentido e precisa gerar algum resultado, tá? Para ser criatividade. A criatividade é a imaginação colocada em prática. Eu adoro essa frase, eu acho que foi Domenico De Masi que falou. Eu, desde pequena, assim, eu uso muito essa força da criatividade nas minhas brincadeiras. A primeira faculdade que eu fiz foi publicidade e propaganda, então eu adorava fazer roteiros para filmes, para vídeos, para propaganda que a gente fazia, para programa de rádio. Adorava, sempre gostei de escrever.
Depois eu fui para a área da psicologia, me senti um pouco estranha, porque eu não usava a criatividade, e eu acabei trazendo a criatividade, juntei com a psicologia, e aí comecei a criar treinamentos diferenciados, treinamentos criativos, treinamentos que engajem as pessoas. Quando eu sou criativo, eu me sinto muito engajado no que quer que eu esteja fazendo. E uma dica assim que eu acho legal de dar é que a criatividade, as pessoas acham, né, é um mito que não tem criatividade. Eu não sou criativo, não consigo fazer isso, eu não sou. Só que se você se colocar sob pressão, você vai acabar conseguindo chegar a alguma solução. Então não é que você não é criativo, mas você não parou para pensar nessa força da criatividade em ação. Você ainda não deu atenção para ela. Então, todas as forças de caráter são assim. Se você não olha para ela, ela fica escondida, ela fica assim dormindo num canto. Aí quando você, eu preciso acessar isso, porque esse momento, principalmente esse momento de crise que a gente está vivendo, que é um momento que a gente precisa inovar, né? A gente precisa entender que a mudança agora chegou para ficar e a gente não pode fazer as mesmas coisas do mesmo jeito. Nenhuma empresa, independente de crise, né? Não existe mais você fazer as coisas do mesmo jeito. Aquela velha frase, não mexa no que está funcionando, não existe, não faz mais sentido. E não é por causa da crise, como eu falei, nunca fez, né? Fez sentido até um determinado momento. Depois não fez mais com as startups aí, com a tecnologia, não faz. Está tudo mudando muito rápido o tempo todo e a gente precisa acompanhar e precisa inovar. Não é à toa que a criatividade é uma das competências do futuro, né? Então, primeiro mito, né, que você tem que tirar da tua cabeça que você não é criativo porque você é. Mas como fazer para desenvolver, então, essa criatividade? Então, primeiro você precisa se cercar de pessoas, porque um criativo sozinho, ele não faz nada. Ele não tira ideia no lugar, aliás, ele pode até ficar louco, porque ele começa a encher a cabeça de ideias e ele não sabe para onde direcionar isso. E muitas vezes, na maioria das vezes, a tua ideia é incompleta. Por mais que você não se considere criativo, provavelmente você tem uma ideia, só que talvez você não consiga colocá-la em ação. É por isso que é importante o outro, né? Relacionamento, networking, trocar ideias, então variedade nos seus relacionamentos. Isso é uma das dicas. A outra dica que também tem a ver com variedade. Variedade no que você faz, nos caminhos que você faz diariamente, para quebrar um pouco a rotina, ler sobre coisas diferentes, fazer coisas que você nunca fez. O que eu fiz nesse tempo que eu falei que eu dei de uma semana da quarentena positiva aqui, que são essas lives que a gente está fazendo diariamente? Eu comecei um curso de lettering e comecei um curso de facilitação gráfica. Eu não tenho o mínimo dom, jeito para desenho, mas quando eu pego um papel na minha frente e começo a rabiscar, aquilo me dá um prazer enorme, eu adoro. Eu pensei assim, tudo bem, quem sabe eu tenha um dom, né? Mas eu nunca tentei, nunca desenvolvi. E aí eu comecei a fazer esses cursos e foi sensacional. Meus desenhos estão desenhando de criança, minhas letrinhas estão tudo tortinha no curso de lettering. Mas aquilo está me fazendo um bem danado. Então, hobbies, né? Interesses diferentes, tenha coisas, aumente teu repertório. Você não pode ficar sempre com as mesmas pessoas, sempre com os mesmos negócios. Tem muita gente que diz assim, eu vou fazer networking, né? E tem um monte de gente com interesse que não tem nada a ver com o meu, nada a ver com o meu negócio. Eu nunca vou conseguir vender o meu produto, o meu serviço nesse lugar, porque não são as pessoas de interesse. Gente, o maior erro que a gente tem, que a gente comete, é achar que networking é chegar lá para conhecer pessoas, para fazer a tua propaganda. Aí você tocha a tua cara. Então, networking é assim, você pode não vender para essa pessoa, mas você vai ampliar o teu leque de relacionamentos, um pode indicar o outro, mas mais do que tudo, você aumenta teu repertório, porque você está ouvindo assuntos diferentes. Vai que um assunto desses conecta com uma ideia antiga que você teve. Então é super importante essa questão da variedade. Então, variedade nos relacionamentos,
variedade no conhecimento que você adquire, variedade de ações, fazer coisas diferentes. Isso ajuda muito a ampliar nosso leque de opções, tá? Trabalho não pode ser tortura, trabalho tem que ser prazeroso. E quando a gente não tem uma motivação maior, a gente não consegue acessar a nossa criatividade. Então, se você está num trabalho, por exemplo, que você não curte, que você está de saco cheio, que você está desmotivado, que você prefere 1000 vezes ficar em casa ou que chegue o final de semana, se não dá para sair desse trabalho agora, você precisa arranjar algo que faça sentido para você hoje e algo que te desafie. Aí você vai conseguir usar a tua criatividade. Quando a gente tá assim, a gente tem vários bloqueios, quando a gente tá insatisfeito com uma coisa. E em vez de se movimentar para que essa coisa mude, a gente fica cada vez mais afundado naquela preocupação e a mente fica bloqueada e você não consegue encontrar solução. Então, até para você encontrar solução, seja ela, vou tomar uma decisão e sair daqui, ou seja ela, vou mudar o jeito que eu faço as coisas, você precisa da criatividade em ação. Então você precisa se desafiar. Se o teu emprego tá complicado, tá tudo parado, mas também se tem um chefe bosta, você tem colegas de trabalho que você sai com dor de cabeça, busque alguma coisa dentro desse cenário e que você possa se desafiar. Você possa fazer algo diferente. Pô, tá assim, eu não tô me movimentando para que nada aconteça, vai continuar assim. Então a criatividade é muito disso, sabe? Da gente expandir, da gente sair do lugar, né? Costumo dizer que um criativo só em pensamento, ele não é um criativo funcional. O criativo, ele precisa colocar em ação as ideias dele, né? Criatividade todo mundo tem, é fácil ser criativo. Para algumas pessoas não é, mas para a maioria das pessoas hoje, no mundo que a gente vive, com muita informação que a gente recebe, é fácil você conseguir conectar uma ideia a outra e dali sair uma coisa. Mas não é fácil. Oi, Gleides, tudo bem? Mas não é fácil você colocar, né, aquilo, transformar aquilo em algo bacana, em algo que dê algum fruto. Então, o segundo obstáculo para a criatividade, até anotei aqui para falar para vocês, são os nossos medos. A gente tem diversos medos. A gente tem o medo do julgamento. Tem gente que tem medo de crescer, de fazer sucesso. Tem gente que tem medo de não ter dinheiro. Oi, Débora, tudo bom? São várias crenças, né, que vão se formando ao longo da vida e a gente acaba tendo alguns medos e esses medos nos bloqueiam. Nós podemos até ter alguma ideia, mas já vem aquele pensamento de ixi, isso não vai dar certo, né? A última vez que eu fiz isso não deu certo, me frustrei. Eu não vou mais me meter em sociedade porque uma sociedade que eu fiz, o cara meteu como é que é? Deu uma rasteira em mim. Eu não vou abrir um negócio porque eu preciso de dinheiro para abrir, ou eu preciso de uma super ideia mirabolante. Gente, as melhores ideias não são as ideias mirabolantes, são as ideias mais simples possíveis, que as pessoas olham e falam assim, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Então, para quem está chegando agora, estou fazendo uma série sobre as forças de caráter, e aí eu estou falando sobre a criatividade, que é a minha força top one. Eu fiz isso pensando em vocês, meus aluninhos, a Débora que está aí, que para que a gente entenda, né, cada força. Então a psicologia positiva, ela tem 24 forças de caráter, que são qualidades humanas que fazem com que a gente funcione bem no mundo, e a gente já tem essas qualidades e a gente fica buscando sempre melhorar ou buscando fora o que a gente já tem dentro, e a gente precisa saber usar o que a gente já tem e desenvolver o que tá lá embaixo, o que a gente não tem tão bom assim, mas usando o que a gente já tem de bom. A gente não pode ignorar isso. É tão comum
né? Essas forças são tão comuns para você. Então a Débora que tá aí, por exemplo, ela tem a força da generosidade. Isso é tão natural para ela que às vezes ela não enxerga isso como uma força. E Carol, então a gente precisa entender as nossas forças, enxergar tudo que a gente tem de bom, e aí por isso que eu tô aqui falando com vocês sobre criatividade. Semana passada eu fiz uma live com a Carla Guimarães, que ela é coach, e eu falei sobre criatividade. Eu falei, nossa, eu vou falar sobre essa força que tá tão latente em mim e eu acho super importante, né? Porque tem gente que acha que não é criativa, que é aquilo. Então a terceira, vamos colocar lá. O primeiro bloqueio da criatividade que a gente falou é você achar que não tem. O segundo bloqueio são os teus medos. E o terceiro bloqueio é não colocar em prática a sua ideia, né? Uma ideia sozinha, sem a prática, não acontece nada. Então, o que precisa, o ingrediente que precisa para a criatividade? Se vocês quiserem interagir aí, tô fazendo uma live hoje que eu não falei para ninguém. Depois ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube, 24 horas aqui no Instagram. Então, se quiserem convidar as pessoas que vocês acham que se interessam por esse assunto, fiquem à vontade aí no aviãozinho de baixo, tá? E se quiserem colocar perguntas aqui também, porque eu vim meio no susto, e aí vocês me ajudam aí. E qual que é, a gente vai falar agora de qual que é o problema da criatividade, né? Apesar dela ser uma força, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, por exemplo, a falta da criatividade, ela é um conformismo, né? Esse cenário tá assim e eu não tenho nada para fazer, né? É aquela coisa, muitas pessoas que colocam a responsabilidade das soluções nos outros acabam atuando dessa forma com a criatividade, né? É um conformismo da minha situação, né? Ou o outro é culpado, ou então tá muito difícil, ou tá todo mundo no mesmo barco. E essas pessoas acabam não saindo do lugar, se conformando com a situação e não pensam que elas podem e devem inovar nesse momento. Esse não seria o oposto, seria a falta, né? O oposto da criatividade seria a trivialidade. Seria, eu soluciono meus problemas do mesmo jeito, eu tenho várias questões que eu preciso resolver e eu vou resolvendo, mas não tem nada de igual, né? Não tem nada de diferente naquela ação. Normalmente são as pessoas que veem uma ação funcionando aqui e copiam, ou fazem algo que já funcionou na sua vida e vem trabalhando naquela coisa que eu falei para vocês, né? Que é aquela frase, por que mexer no que já está bom? E aí elas encontram soluções triviais que todo mundo encontraria. E o excesso da criatividade, alguém consegue colocar aqui o que seria? Oi, Zil! O que é o excesso da criatividade? Como que ela pode ser patológica? Tudo isso que eu estou dizendo para vocês, tanto a posição, quanto a falta, quanto o excesso, são as patologias da criatividade. O excesso da criatividade é a excentricidade. Então, são aquelas pessoas que usam demais e fazem coisa, como eu falei para vocês no começo, meio sem sentido. Elas colocam assim, a criatividade aflora, mas ela não tem uma direção. Ela não está resolvendo nenhum problema, ela não está criando uma coisa nova que possa ajudar alguém ou ajudar a criar algum resultado no mundo. Ela simplesmente está jogando para fora aquilo, né? Jogando para fora. Ela não faz nada bonito, ela não faz nada funcional, ela não faz nada que ajude o mundo a se transformar num mundo melhor. Ela simplesmente está... Então, quem pode ser exemplo de excentricidade? Às vezes uma pessoa que se veste de maneira super maluca, assim, e sem muito sentido aquilo, que você vê, você não entende aquilo, né? Ela pode chamar aquilo de autenticidade, mas ela pode estar mostrando, talvez se mascarando para não mostrar o seu verdadeiro eu, não sei,
Uma pessoa que pinta os quadros sem sentir. Olha, gente, eu não entendo muito de arte, eu só aprecio com os olhos, né? A beleza que eu vejo, que eu sinto. Tem coisa que eu não vejo sentido na arte. Tem coisa que para mim não é nem arte. E tem pessoas que são excêntricas, né? Que compram coisas assim diferentes e que não faz muito sentido, às vezes nem para ela, às vezes nem ela tá vendo sentido naquilo, que pintam quadros assim de uma maneira nada a ver, que nem expressa o que elas estão sentindo, enfim. Por que eu disse da falta do excesso e do subuso, que a gente chama? Porque quando a gente está dentro da psicologia positiva, eu te falar dentro da psicologia primeiro, existe um manual de transtornos mentais, que é o DSM. E nesse manual a gente tem assim mais de 1000 patologias que uma pessoa pode ter. E dentro da psicologia positiva, essas patologias se transformam em apenas 72. Que são? São a falta, o excesso e o subuso da força. Então, cada uma das 24 forças tem 3 caminhos que podem ser considerados patologias. Então, o saudável, manual de sanidade, né? O saudável é o ser criativo, que busca soluções para os problemas, que busca pensar de forma diferente. E o patológico seriam essas 3 que eu falei para vocês. Então, a gente precisa equilibrar isso. Se aquilo não está funcionando na tua vida, você precisa entender. Eu estou sem criatividade, eu estou usando pouco a criatividade ou eu estou usando demais. E aí eu preciso encontrar um equilíbrio. Ficou claro para vocês que estão assistindo? Deixa eu até ver aqui, eu acho que dá para ver quem está aqui na live. Legal. E aí, deixa eu ver aqui o que mais que eu coloquei. Então, o que eu falei para vocês sobre os relacionamentos, né? Tudo está concentrado em tudo que está ao nosso redor. Não tem nada em você, né? A pior coisa é aquela pessoa que se aposta da ideia. Essa ideia é minha. Primeiro que, se você estiver dentro de uma empresa, se você for líder e se você tiver essa postura, você não vai conseguir engajar seus liderados, porque vão todos te achar um super arrogante e eles não vão conseguir entrar dentro daquele campo que você tanto disse que é seu e que você se apropriou. Eles não vão conseguir produzir em cima disso. Então você precisa sempre valorizar quem está em volta e nunca dizer com propriedade, assim, com tanta veemência, que a ideia é sua, né? A ideia não é sua. A ideia já estava no ar quando você teve. Você já parou para pensar que às vezes você tem uma ideia e de repente você não demora um pouco para colocar ela em prática? Até a gente estava falando sobre isso, né, Carol? E aí você fica sabendo, aquela coisa primeiro começa a aparecer na tua frente, né? Que as pessoas estão fazendo. E aí você fica sabendo que alguém fez algo muito parecido que você fez. Então a ideia já está no ar. E você não precisa, né, se você tem uma ideia é porque alguém já pensou isso em algum lugar do mundo. E aí a outra coisa é que uma ideia sozinha, ela é uma ideia incompleta. Então você precisa do outro para transformar essa ideia. Então essa coisa de posse, essa coisa de se empoderar da tua ideia, não é legal, né? É claro, tive uma ideia, vou dividir com tal pessoa, e a ideia vai ao longo do caminho se aprimorando conforme as relações que você tem, conforme as coisas que você lê, as coisas que você vive no teu dia a dia, e tudo isso depende dos outros. Muita gente tem a mesma ideia ao mesmo tempo, a diferença está na execução. É, isso aí. Então, assim, às vezes você diz assim, mas estão fazendo também, né? Isso que a Carol falou. Então, aquela coisa da ideia de ter ao mesmo tempo. Só que às vezes você pensa, estão fazendo também aquilo ali. Fulano roubou minha ideia. Ou, vou fazer aquilo, mas vai ser cópia porque tem alguém fazendo já. Não, gente. Dependendo da maneira... Você é uma pessoa. A outra pessoa que está executando aquela ideia é outra pessoa.
Então ela tem uma bagagem de vida, um histórico nos relacionamentos, ela tem hobbies, ela tem uma formação, ela tem tudo diferente de você. Não há como colocar duas ideias iguais no mundo. Né? Você pode até copiar uma ideia, mas ela nunca vai ser igual à do outro. Vai ser essa ideia executada por você, como a Carol falou. E aí você tem que pensar assim, qual o diferencial que eu posso colocar nessa ideia? Que aí é você que está executando e vai ser diferente do outro. Então não existe uma coisa igual a outra. Aí o Sean Arthur, que é um cientista que escreveu aquele livro de Jeito Harvard de Ser Feliz, ele diz que a gente precisa do outro, que o caminho muitas vezes ele demora mais, né? Porque você sempre está tendo que dividir com outra pessoa, apesar de que eu não acredito nisso não. Eu acho que o caminho ele acelera mais, mas talvez o resultado financeiro demore um pouco mais, porque você está com outro e daí tem que dividir, não sei. Só que é mais sólido, é mais consistente, você consegue fazer mais coisas, você tem mais braços ali dentro daquilo, né? Então, se eu eu queria falar também para vocês uma coisa sobre, antes de eu falar de técnicas que eu acho legal, sobre motivação, né? Eu preciso estar motivado para solucionar um problema. Aquele problema precisa fazer sentido para mim, tá? Depende da pessoa. Tem gente que nos ajuda a voar, tem gente que nos prende. Sim, claro, Carol. Vamos só falar isso que você falou aqui, que eu acho importante. A gente já volta ali. O Sean Arthur, o mesmo Sean Arthur, ele diz que a gente tem que ter ao nosso redor 3 tipos de pessoa. Ele chama de pilares, de pontes e de extensores. Os pilares são aquelas pessoas em que a gente pede ajuda quando precisa, que nos apoiam, que são aqueles pilares mesmo, né? São as pessoas que a gente precisa, que nos colocam para cima, que nos ouvem nosso choro, os amigos, os mestres, os psicólogos, enfim. As pontes são as pessoas que podem te apresentar para alguém que pode vir a ser importante para você. Então, são aquelas pessoas que é bom manter uma relação, não por interesse, mas assim, puxa, ela tem algo e eu tenho algo para oferecer também. Sempre nos relacionamentos a gente tem que pensar nessa troca, né? E não só em querer ganhar. E as outras pessoas são os extensores, que são aquelas que nos elevam, que nos impulsionam, que fazem a diferença na nossa vida, né? Que podem ser grandes mestres, podem ser seus coaches também, seus psicólogos, podem ser seus amigos, podem ser uma pessoa que tem muita sabedoria, pode ser alguém que você admira, mas que você nunca teve contato pessoalmente, mas que você vai conhecer porque ela pode te impulsionar de uma forma no seu conhecimento, né? Enfim. Então, esses 3 tipos de pessoas, tá? Dentro dos pilares, claro, os amigos, a família, tudo fazem parte, né? Não dá pra gente ter pessoas na nossa vida tóxicas, né? Que nem a Carol falou assim, tem umas que nos ajudam a voar e tem gente que nos prende. E as pessoas tóxicas normalmente nos colocam para baixo, fazem com que a gente dê um passo para trás, fazem com que a gente desista das coisas que a gente quer. E não só os tóxicos, tá, gente? Muitas vezes são pessoas que querem nosso bem. Mas elas querem nosso bem e elas vêm com julgamento, né? Por que você está fazendo isso? Você não deve fazer, você deve fazer aquilo, isso não vai dar dinheiro, isso não vai te fazer crescer, você está escolhendo alguma coisa de novo. Essas pessoas, elas podem estar querendo o teu bem, tem que cuidar com isso. Mas também tem que dar um limite para ver até que ponto que eu vou deixar essa pessoa entrar na minha vida e interferir na minha vida. E essas pessoas são muito perigosas, porque elas são da tua família, ou são teus amigos, são pessoas muito próximas, são teus conselheiros. Só que, então você não pode simplesmente dizer assim, eu não quero mais você aqui na minha vida, porque são pessoas que fazem parte da tua vida. Então você tem que cuidar com limites, né? Que limite que eu vou dar?
Então, por exemplo, muitas pessoas não se consideram criativas porque elas têm o tempo todo do lado delas, blá, 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 pessoas falando que não vai dar certo, que isso aí ninguém nunca fez, por que você acha que você vai conseguir fazer, que, enfim, vão te colocando para baixo. Ah, você já fez uma vez e não deu certo, você vai fazer de novo. E aí você não inova, você fica no mesmo lugar, você fica com medo tremendo de dar um passo diferente. Então isso é um bloqueio para a criatividade, aquela que eu falei, a criatividade prática, né? Porque ideias você pode ter e você vai sofrer com aquilo, porque você não vai conseguir colocar as ideias em prática, porque tem sempre essas vozes que se tornam vozes internas, né? Que você está se ouvindo, você passou a acreditar nisso, de tanto que te falaram, você começou a acreditar. E aí você mesmo se boicota, né? Não, muitas vezes o outro nem precisa mais fazer esse papel. E isso é um grande bloqueio para a criatividade. Como eu disse, para quem entrou agora, criatividade aqui eu considero quando você consegue colocar em ação. Porque senão você fica com a sua mente. Isso aconteceu comigo e muitas vezes acontece. Eu começo a ter ideia, eu começo a ter ideia. Se eu não coloco aquilo em prática, eu pifo. Eu tenho que... Não, peraí, vou respirar de novo, ver o que eu faço com isso. Então, uma das formas de lidar com isso, para quem pifa também, do excesso de ideias, que dá aquela aceleração mental e ansiedade, a gente precisa colocar no papel. Então, eu fiz nesse tempo que eu falei para vocês, que eu dei uma pifada, que foi essa última semana, eu coloquei as coisas que eu quero fazer no papel. Porque o criativo tem medo de perder a ideia. Então, ele fica acumulando. E aí chega uma hora realmente que a gente pifa. Porque se a gente tem medo de perder aquela ideia, mas a gente também não faz nada com aquela ideia, a gente fica muito ansioso com aquela situação. Coloque no papel, uma hora você vai usar aquilo, mas tire da tua cabeça, dá um sossego para tua cabeça. E no papel tá ali, tá guardado, por isso que o papel é importante. Tá guardado, uma hora você vai lá e vai ver, que ideia que eu tive aqui, que eu posso colocar em prática. Muitas vezes a maioria das nossas ideias fica só no papel e tá tudo bem, não tem problema. Mas se elas ficam na cabeça, a gente fica tentando dar um jeito de fazer tudo o que a gente está pensando. E aí você acaba não fazendo nada com excelência, não fazendo nada direito. Vou contar uma coisa para vocês que eu ouvi, até um texto que eu acho que eu mandei para você, Carol, que eu recebi do Fernando. É um texto que está em inglês, mas é que daí eu conectei esse texto com algo que eu já tinha lido e que eu já acreditava nisso. A gente fica se torturando para ter foco, né? Eu preciso ter foco, preciso escolher uma coisa, eu não posso escolher várias. Para quem já viu o meu vídeo aqui de multipotencialidade, quem não viu, vai lá no canal do YouTube e dá uma olhada. Sabe que para uma pessoa multipotencial é muito difícil escolher uma coisa só. Se vocês ficarem de olho aí nos grandes empresários de sucesso, vocês vão ver que eles não têm uma coisa só. Que muitos deles têm vários negócios e têm várias ideias colocadas no mundo. A diferença é que as ideias deles já estão, né, sendo gerenciadas por outros, enfim. Mas os grandes empresários, eles são assim, eles têm várias fontes de renda, eles têm tem essa diversidade, que é uma coisa que dá prazer, né? Você ter várias, eu gosto disso, mas eu também gosto disso. E eu quero fazer tudo isso. E tudo bem. A questão é que, se você tiver um leque muito grande de opções e não escolher, e não souber gerenciar essas opções, se organizar, né? Organizar teu tempo para poder dar conta de tudo, você não vai fazer nada direito. Então tem como é que é o nome dele? É um autor, eu acho que é Espera só um pouquinho. Eu acho que é o Jerônimo Temel. Ele é considerado coach dos coaches, enfim. Eu não sigo ele, até porque eu acho meio apelativo assim a forma como ele se vende, mas eu ganhei um livro dele num sorteio num grupo de Facebook aí, que é Produtividade para quem quer tempo. Eu gostei muito do livro dele.
E ele diz para a gente começar a semana listando o foco daquela semana. Né? Nesta semana eu tenho, né, tem a prioridade e tenho o que eu quero. Eu tenho que me dedicar a isso, isso, aquilo, e eu quero me dedicar a isso, isso, aquilo. E você faz a tua agenda, você faz teu tempo, você organiza a forma como você quer fazer isso, né? Sem se cobrar. E eu vou te dizer, é possível, você não se torna workaholic, você tem tempo para você, né? Eu tenho feito isso, porque eu não consigo funcionar de outra maneira, mas eu tenho conseguido ter os meus momentos de lazer, os meus momentos de hobby, como eu falei para vocês, os 2 cursos que eu comecei esse final de semana. A questão é que eu preciso de um objetivo e de um sentido para fazer as engrenagens funcionarem, porque eu sou muito rápida na solução dos problemas. Então, o criativo também tem isso. Ele consegue ver muito facilmente ali onde aquilo vai dar, né? Onde aquele caminho vai dar. Então, é como se ele pulasse algumas etapas, mas fizesse rápido algumas etapas que outra pessoa talvez não faz. E então a gente organizando esses pensamentos, essas ideias, essas prioridades, é possível sim trabalhar com todas não, né? Escolha 1 ou 2 por semana. Se são 2 projetos profissionais, de repente, importantes para você, talvez você tenha que se manter nesses projetos durante 1, 2, 3 meses. E aí você vai aumentando a dose. Por exemplo, eu tenho a minha empresa com a Carol, que é a Restart You, que a gente ajuda empresários, pequenos empresários, a se reinventarem assim nesse momento de crise, né? E também as pessoas. A gente está fazendo mentoria com 3 pessoas e a gente tem uma rede social para alimentar e a gente precisa dar conta de tudo e somos em 2, beleza. A nossa semana a gente já conversa o que a gente vai fazer durante a semana e tá ali. Eu tenho outro negócio que é o eGrow, que é onde vocês estão aqui, que nesse momento eu estou gerando conteúdo de psicologia positiva, estou cuidando dos meus alunos da formação em psicologia positiva, né, gerando conteúdo para eles, e é isso que eu estou fazendo, porque os treinamentos foram cancelados. Mas eu também tenho alguns outros projetos. Eu tenho um curso de liderança positiva que eu vou dar, eu tenho um outro grupo que se chama Degusta e a gente faz algumas ações, enfim, tem várias coisas. O Degusta fez um evento semana passada, ao qual eu tive que me dedicar. Agora, ele não é mais minha prioridade nessas próximas semanas. Eu vou fazer um movimento quando ele exigir de mim esse movimento. O curso de liderança positiva, eu já fiz a parte que eu tinha que fazer, estou esperando agora que as outras pessoas envolvidas façam a parte delas. Então, não é prioridade nesse momento. Eu vou focar nesse conteúdo e na Restart You, que é a minha empresa com o Carol. Entende? Então, assim, quando aparecer a prioridade, a urgência, eu vou me envolver naquilo, mas eu não vou deixar isso que eu estou fazendo de lado. A Débora fala que tem praticado isso, organização de ideias. Pois é, Débora, e tem conseguido, que é super importante, né? Para mim é o que tem funcionado. E assim, eu não tenho escritório em casa e eu tenho uma dificuldade de organização em casa. Porque o meu escritório é móvel também dentro de casa. Então eu trabalho na sala, mas daí não posso deixar a sala cheia de coisa na mesa. E eu queria muito ter uma parede de post-it enorme atrás para ficar escrevendo as minhas ideias. Não tenho, isso me angustia um pouco. Então eu tenho vários cadernos. Eu não sou exemplo de organização, tá? Mas eu, dentro da minha possibilidade, eu estou me organizando, né? Não é porque eu aprendi que ter um quadro de post-its lindo, maravilhoso, para você colocar as suas ideias, ou porque eu aprendi que você precisa ter um canto seu, que eu não vou dar conta de trabalhar com outro cenário. E aí também eu coloco a minha criatividade em ação, né? Vamos trabalhar com o que eu tenho e fazer me organizar da melhor forma para isso. Me gera ansiedade não ter o que eu quero, me gera um pouco de ansiedade, mas não deixe de fazer o que eu preciso fazer por conta desse cenário. Que bom, Débora, tá arranjando mais tempo para você.
Isso que é legal, sabe? Às vezes a gente enxerga as coisas achando que a gente tem muitas coisas para fazer. E no fim, se a gente vai organizando essas ideias, se a gente vai se organizando no sentido de olhar, né, tudo que a gente tem, fazer um mapa mental, você vê que sim, você tem tempo para você, você tem tempo para hobby, você tem tempo para namorar, você tem tempo para família. Só que quando tudo tá uma bagunça, você acha que não tem tempo para nada. Você termina o dia da seguinte forma: nossa, sensação que passou um caminhão em cima de mim. E aí você vai ver, você não fez exatamente muita coisa que você devia ter feito, né? Às vezes você ficou se distraindo. Pergunto a você, quantas horas você passa nas redes sociais? Quantas horas do teu tempo você investe checando e-mail, navegando no Facebook, no Instagram, falando no WhatsApp, enfim. Tá sendo produtivo para você ou não tá sendo produtivo? Olha o tempo, né? Esse tempo você podia estar usando para fazer outra coisa. Agora, de repente, tá sendo super produtivo, porque eu tô navegando em grupos, eu tô me fazendo conhecer, eu tô mostrando meu trabalho, eu tô... Tudo bem, cada um é um, né? Mas a gente precisa entender o que está fazendo sentido ou o que está fazendo com que a gente perca tempo. Eu já estou falando de produtividade, né? Nada a ver com a criatividade. Quer dizer, eu acho que tem a ver. Eu acho que a produtividade é uma forma de se colocar a criatividade em prática sem danos maiores. Então, qual que é a grande sacada? A grande sacada, gente, é a coragem. É você ter coragem de colocar aquilo no mundo. Para você se diferenciar, para você se mostrar diferente, para você fazer algo que ninguém nunca fez desse jeito, ou ninguém nunca pensou desta maneira, você precisa ter coragem. Porque vão vir várias pessoas que vão tentar boicotar você, e você é o seu maior boicotador, né? Os teus pensamentos vão te levar a um lugar assim: eu não posso fazer isso, eu não quero, eu tenho medo. E aí vai. Então, a coragem é um ingrediente super importante para colocar a criatividade em prática. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa legal para falar para vocês. Eu acho que tá. Eu queria passar para vocês uma coisa assim bem legal da criatividade, que é como, né, encontrar esse lado criativo. Então eu já falei da variedade, né, que a gente tem que ter, desse olhar. A gente precisa ter um olhar de autocompaixão para nós também, de parar de se punir tanto, de se chicotear tanto e deixar as coisas irem pro mundo. Esse medo do julgamento, que é o maior bloqueio. Experimente fazer, ousar um dia, dar um passo e veja o que acontece, né? As pessoas, elas te julgam, elas gostam de julgar, mas elas não vão ficar te julgando a vida inteira. Elas vão julgar talvez aquele momento que você possa ter feito alguma coisa errada. Eu já coloquei muitas ideias minhas no mundo que não foram bem aceitas e que eu até ri delas, mas que bom que eu coloquei. A minha próxima ideia que eu quero colocar no mundo é um pouco ousada. E eu tô sendo pega por essa coisa do puta merda, né? Vou me expor dessa maneira, será? Né? E aí eu penso na autenticidade. Quanto mais autêntico a gente for, quanto mais verdadeira a gente for com o que a gente sente, com o que a gente acredita, mais a gente consegue deixar fluir essa criatividade, né? Porque daí não tem barreiras. Eu tô sendo verdadeiro comigo, com o outro, isso me faz bem, isso me eleva, isso me acrescenta, isso me gera um aprendizado, e por ser verdadeiro e autêntico, eu consigo colocar no mundo sem que aquilo me cause sofrimento. Entender que se der errado é aprendizado, sair da cultura do erro. Boa, Carol. A gente tem essa coisa de que a gente não pode errar, né? E a gente foi criado num ambiente
de que não pode errar, que a gente precisa ganhar do outro, né? Isso também é muito feio, essa coisa da competição, né? Eu preciso ganhar do outro, eu não posso errar. O que acontece quando uma criança tira nota baixa na escola? O que acontecia, né? Espero que hoje não aconteça tanto, mas acontece bastante. Ela leva a bronca do pai, ela leva a bronca do professor, ela leva a advertência, a escola entra em contato com os pais dizendo que a criança foi aquém do esperado, enfim, a cultura do erro, a cultura que enxerga mais os erros do que os acertos, né? E você pode ter feito um monte de coisa legal na escola, você pode ter solucionado um problema, sido criativo, ajudado a sua professora em alguma questão, mas vai prevalecer o teu erro. Então, o que a Carol falou aí, se der errado aprendizado, tem muito a ver com a resiliência. Oi, Adelaide, legal que você está aqui. Tem muito a ver com a resiliência, né? Que é a forma como a gente lida com as situações adversas e como que a gente se deixa afetar por elas ou não, e como que a gente retorna ao nosso estado normal ou melhor do que ficamos. E aí a Carol trouxe a questão do aprendizado, né? Se a gente encarar as situações que acontecem na nossa vida, mesmo elas dando errado, como um grande aprendizado, a gente consegue seguir em frente. Se a gente começar a se punir e ficar se sentindo culpado pelo erro e se retrair, não colocando mais nada novo no mundo, já que a gente está falando sobre criatividade, aí a gente não consegue ultrapassar aquela barreira do erro, né? Então, veio uma coisa aqui importante para falar para vocês no meio do que eu estava falando e eu perdi. Mas eu já me conecto. Então a gente tem que pensar o seguinte, gente: julgamento vai ter, mas a gente precisa estar fortalecido com o que a gente entende sobre nós mesmos, né? Com a nossa, como eu falei para vocês, com a nossa autenticidade. Eu me sinto segura do jeito que eu sou. E se tiver um julgamento, o que ele vai mudar na minha vida? É uma pessoa que pensa, né? A gente tem que acreditar muito nas coisas nas nossas intuições, nas coisas que a gente acha que são verdades, para poder fazer aquilo fluir e aquilo crescer. Tem aquela questão que eu falei para vocês já, de não vou mexer no que está funcionando bem. Será que está funcionando bem? Ou será que está funcionando mais ou menos para não parar de funcionar? Pensa assim. Então você está, como eu falei, a história do emprego lá. Eu tô num emprego há anos, que eu não gosto, e eu tô com uma ideia que mudaria completamente a minha vida. Sair desse emprego, abrir um negócio, colocar essa ideia no mundo, enfim. Só que eu fico presa naquele emprego. O que eu preciso pensar para colocar essa ideia no mundo e sim colocar a criatividade em prática? Primeiro, será que esse emprego realmente está bom, né? Está me provendo financeiramente? É isso? É só isso? Será que isso basta para me fazer feliz? Como que eu posso fazer? Aí eu preciso começar a me movimentar em torno dessa ideia que eu tive, porque senão as coisas não vão mudar. Você vai continuar nesse emprego de merda que você tem e você vai ficar por ali e vai ficar sempre com aquele sonho: eu queria tanto fazer isso na minha vida, eu queria tanto fazer. Então a ideia, ela tem muito a ver com o passo, né? Com o movimento que eu vou dar em direção ao que eu quero. Se eu não faço movimento, eu não vou sair de onde eu tô, isso é óbvio, né? Que movimento que eu preciso fazer então para fazer aquele negócio dar certo? E a primeira coisa que a gente pensa normalmente é o quê? Isso não vai dar certo. Eu vou ficar sem dinheiro. Eu vou abrir mão do certo pelo incerto. Tem algumas frases prontas que se tornam crenças muito fortes para nós, né? Vou abrir mão do certo pelo incerto. Nossa, isso eu ouvi demais do meu pai, né? Não abra mão do certo pelo incerto.
Tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não vou abrir mão de uma coisa que eu não gosto para fazer uma coisa que é meu sonho? Então a gente precisa se organizar. Lembra que eu falei da organização? Não que você vá sair do emprego agora, mas você pode ir colocando aos pouquinhos em prática a ideia para não ficar só no papel. De que forma que eu posso agora fazer um movimento, sendo que eu estou empregado ainda? Bom, na crise eu não acho difícil, né? Você está empregado e se você está, como a maioria das pessoas, tendo que fazer home office ou trabalhando meio período, enfim, você está com tempo para se dedicar a alguma coisa. A gente já falou em algumas lives aqui, em alguma coisa que talvez seja o teu sonho de vida. Agora, se você está trabalhando feito um louco, como todo mundo, né, as 8 horas por dia, 40 horas semanais ou até mais, veja como que você pode encaixar isso aí. Então, essa história de tempo não existe. Não existe, não tem tempo. Tem prioridade. Então, ou você vai ficar aquilo vai ser um grande sonho a vida inteira para você. Quando você se aposentar, pode ser que você se dedique para aquilo, mas aí pode ser que seja muito tarde, não sei. Ou aquilo pode ser um sonho que pode se concretizar desde que você se mexa para que aquilo aconteça. Eu não estou dizendo que é mágica, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que trocar o certo pelo incerto vai te dar um dinheirão. Mas eu estou dizendo que você precisa colocar em prática para ver no que aquilo vai dar, né? Fazer algum passo, que movimento que eu posso fazer em direção ao que eu quero. Lembrando que aonde está o nosso foco, aonde está a nossa atenção, é para onde a gente se movimenta. Se eu estou com a minha atenção para um problema, se eu estou com a minha atenção para o que está dando errado na minha vida, se eu estou com a minha atenção para problemas, né, como eu falei, enfim, para as coisas ruins ou para esses pensamentos boicotadores, é mais disso que eu vou ter. Como que eu vou sair de um lugar que eu não gosto para ir para um lugar que eu quero, se a minha atenção está totalmente voltada para um lugar que eu não gosto? Então a gente precisa ajustar essa lente do foco, tá? E aí colocar e deixar fluir. Então, eu acredito que um dos maiores bloqueios são os nossos medos, sem dúvida. Eu acredito que todos nós somos criativos, sem dúvida. Eu acredito que a coragem é a força propulsora para a nossa criatividade. O que mais que eu posso falar para vocês? A gente tem aí mais uns minutinhos, eu acho que 7, 8. E eu quero saber de vocês, se vocês querem alguma dica, alguma coisa assim. É um assunto para mim super legal de falar, mas quando eu não sei direito como direcionar, aí eu fico um pouco na minha, assim, esperando, né, para ver o que dá para ser falado. Enquanto vocês veem aí, vocês têm pergunta, eu queria falar de uma coisa que me aconteceu, que foi bem engraçado. Que tem a ver com a criatividade. Espero que a minha mãe não assista esse vídeo até o Dia das Mães. Então, eu não vou poder falar, porque ela vai assistir, porque ela tem assistido. Mas enfim, é uma coisa que eu fiz pro Dia das Mães para minha mãe, e aí eu pensei que aquilo podia ser, se tornar um produto do meu negócio também. Mas eu posso dar um exemplo parecido, que é o curso que eu estou fazendo, que eu já falei aqui anteriormente, que é o curso de lettering e de facilitação gráfica. Eu fiquei surpresa, né, quando a gente deixa fluir as nossas vontades, os nossos sonhos, quando a gente coloca eles em prática no mundo, eu fiquei bem surpresa com o efeito que aquilo teve em mim. Eu sempre gostei de desenho. Eu tenho até um quadro aqui que eu pintei, mas eu não sei desenhar. Eu desenho homem de palitinho e casinha daquelas bem simplesinha. Então eu pintei esse quadro aqui, ó, esse verde, essas folhas que estão aqui atrás, na época em que eu tava assim com tempo de sobra, e falei assim, vou pintar. Não sei pintar, eu comprei uma tela, comprei tinta, nem sabia que tinta usar. Fiz um troço assim meio, né, e pintei. E eu gostei um monte da minha tela. Veio uma pessoa aqui que é artista
e olhou minha tela e falou, foi você que fez, né? Porque se você olhar de perto, ela tá cheia de defeito. Mas enfim, fiz. Mas não tenho talento nenhum. Quando eu quebrei minha perna, quando eu tinha 15 anos, tive que ficar no quarto uns dias, eu aprendi a desenhar como que se chama quando a gente olha para o desenho e copia? E eu fazia desenhos super legais, mas copiando, né? E eu sempre tive uma atração enorme por desenho, mas não, assim, na minha cabeça eu nunca tive talento para isso, é só, né, brincadeira. E não tenho mesmo. E fui fazer esse curso de lettering e o curso de facilitação gráfica e estou fazendo uns iconezinhos de criança ainda. Gente, eu fiquei... Às vezes eu não aguento assistir uma aula de um curso, alguma coisa, por 5 minutos. Eu fiquei 2 horas assistindo aquela aula e escrevendo, eu parecia uma criança. Então eu descobri em mim alguma coisa que, não profissional, mas pode se tornar um hobby super prazeroso. E descobri assim, colocando em prática uma coisa que eu queria. Só que eu achava que nunca, não é prioridade, vou aprender desenho, tem tanta coisa que eu quero aprender, ia deixando de lado. Então, às vezes, uma oportunidade para você se descobrir coisas que você gosta de fazer, que você tem talento ou que te fazem bem, é você fazendo, né? Ah, tenho vontade de fazer aula de dança. Há quantos anos você fala que tem vontade de fazer aula de dança? Vai que você não é uma super dançarina. Vai que aquilo vai te fazer um bem enorme. Vai que aquilo vai mudar completamente a tua vida em relação à saúde, corpo, enfim. Então é isso, experimente. Não deixe, faça. E essa variedade, né, o fato de eu estar fazendo esse curso, que nada tem a ver, que pode até se conectar no futuro, sei lá, ela amplia nosso leque de opções, ela expande a nossa mente para criar soluções, né? Então tenha variedade, não fique fazendo sempre as mesmas coisas, por mais prazerosas que sejam. Existem outras coisas no mundo, né? Aquela velha e famosa frase, saia da zona de conforto, né? Saia da sua caixinha, vá ver o que tem lá fora, converse com outras pessoas, entenda sobre os assuntos, leia sobre coisas que você não concorda, jogue, mude o seu caminho, faça outros hobbies, aprenda coisas diferentes, esteja aqui nas nossas lives às 8h30 da manhã todos os dias, quem sabe você tem um insight, né? Por hoje era só. Obrigada pela participação. Amanhã a gente vai entrar com uma outra força de caráter. Eu quero até as pessoas que estão aí, que são meus alunos, se vocês quiserem, eu quero fazer live com pessoas que tenham aquela força entre as top 5 e aí eu vou conversar sobre essa força. Então, se vocês quiserem entrar em contato comigo e dizer, eu quero fazer a live e falar sobre tal força, vou adorar, tá? Eu vou montar hoje esse quadro dos dias e aí a gente vai fazendo, tá bom? Então um beijo para quem esteve aqui, obrigada mais uma vez. Essa live vai ficar disponível aí no Stories. Como sempre eu cheguei de supetão, né? De surpresa, não avisei. Mas foi super legal falar sobre isso para vocês. Se tiverem perguntas, mandem pelo direct, direto no Instagram. Beijo!